Hoje nós iremos falar sobre os primos internacionais dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Estamos falando dos REITs, ou REITs, caso você queira falar dessa forma, não tem problema nenhum, que significa Real Estate Investment Trust. Hoje nós vamos explorar mais a fundo esse universo com vastas oportunidades que compõem esse tipo de investimento. Vamos entender um pouquinho sobre os principais setores, suas vantagens e desvantagens, além de como investir e muito mais. Tá uma aula bem completa. Ou seja, como já é o lema da Alcateia, papel e caneta sempre. Para começo de conversa, os REITs foram criados em 1960 pelo Congresso americano, com a proposta de que as pessoas pudessem ativamente participar do mercado imobiliário, o que naquela época era um privilégio reservado para poucas pessoas ou as que tinham maiores valores aquisitivos para investir. Então, para quem não tinha muito, não se tornava algo viável. Os REITs democratizaram esse acesso, ou seja, simplificaram isso, permitindo que investidores comuns pudessem entrar nesse ramo e colher os benefícios dos aluguéis e das valorizações imobiliárias que ele poderia oferecer. E o resultado disso é que hoje o cenário mudou totalmente. Nós temos mais de 150 milhões de americanos, ou seja, 45% da população dos Estados Unidos residem em domicílios que investem diretamente em REITs. Nós temos mais ou menos 535 mil imóveis administrados por REITs nos Estados Unidos. Então esse mercado ele possui uma capitalização de mais de 1,3 trilhão de dólares. E esse resultado foi só no ano de 2021. E desse resultado, os REITs distribuíram 92,3 bilhões de dólares em dividendos aos acionistas. Outro fator interessante é que estima-se que no mesmo ano os REITs tenham apoiado 3,2 milhões de emprego, gerando uma RT, no caso uma renda trabalhista, de 229 bilhões de dólares. E o outro fato interessante é que mais de 28 desses REITs estão incluídos na S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana. Então você pode ver que por essas informações que eu trouxe para vocês, é um negócio muito bom. O índice FTSE Nareit US All Equity Rate vai englobar mais de 200 REITs. E ele vai servir como referencial padrão para analistas, para investidores e gestores, ter ali uma média de como os ativos têm performado. É como aqui no Brasil, nós temos o IFIX, né? Ele pega o conglomerado dos fundos imobiliários e faz uma média para ver como eles têm rentabilizado no longo prazo. Esse índice ele vai fazer a mesma coisa, só que com os REITs. Um ponto parecido com os fundos imobiliários aqui do Brasil é que os REITs são empresas que possuem, operam ou financiam propriedades que geram renda. E aqui nós podemos colocar prédios de escritórios, shoppings, hotéis. Vocês vão ver que tem muitas coisas aqui para serem investidas em REITs. Isso permite com que as pessoas comuns investam nesse mercado, sem ter que comprar os imóveis diretamente. Então a lógica é quase igual à dos fundos imobiliários, só que os REITs nasceram primeiro. Ou seja, ao investir em um REIT, nós nos tornamos donos de uma parte da empresa e temos o direito de receber os aluguéis referente ao tamanho de participação que nós temos na empresa escolhida. Beleza, Kaique, mas quais são os requisitos para um REIT verdadeiramente entrar na Bolsa de Valores americana? A empresa precisa cumprir algumas regras, tá? Antes de investir, o que nos traz a noção de que não é a casa da mãe Joana. Ela tem que gerar pelo menos 75% da sua receita com aluguéis, juros de financiamento imobiliário ou venda de imóveis, tem que distribuir no mínimo 90% da sua receita tributável como dividendos aos acionistas, precisa ser uma empresa tributável como uma corporation, no caso equivalente a uma SA aqui no Brasil, ela precisa ser gerenciada por um conselho de diretores ou curadores, tem que ter pelo menos 100 acionistas após o primeiro ano de existência, e nesse contraponto ela também não pode ter mais de 50% das suas ações na mão de apenas 5 ou mais pessoas, o que é totalmente plausível. E ela precisa cumprir pelo menos essas regras aqui para ser como uma empresa boa ou que tem um prospecto de futuro. Vamos lá, dentre os principais tipos de REITs presentes no mercado americano, nós temos o Equity REIT, que são os tipos mais tradicionais, que investem em propriedades imobiliárias físicas. Então eles adquirem, desenvolvem, operam, gerenciam a propriedade com o objetivo de gerar renda através do aluguel. E também possui valorizações imobiliárias, né? E consegue ganhar dinheiro com isso. Nós temos os M-REITs, ou Mortgage REITs. Eles focam em hipotecas e em títulos lastreados em hipotecas. Ou seja, eles ganham dinheiro ao cobrar juros sobre os empréstimos imobiliários e possuem na sua carteira. Os M-REITs, eles atuam como credores hipotecários e ganham uma margem de lucro a partir da diferença entre as taxas de juros que pagam pelos fundos captados e as taxas que recebem das hipotecas. E nós temos os Hybrid REITs, no caso uma combinação dos dois citados aqui acima, que tem uma abordagem híbrida, ou seja, eles diversificam entre os dois setores. Então ele maximiza suas fontes de renda e equilibram
potenciais flutuações nas taxas de juros e nas condições do mercado imobiliário. Aqui é que agora a brincadeira vai ficar interessante. Nós temos aqui os setores de atuação. Vocês vão ver que tem muito mais opções para investir do que no mercado brasileiro. Nós temos o Retail REITs, que é propriedades como varejos, shoppings regionais, centros comerciais como grandes lojas, outlets, supermercados. Eles alugam espaços para diversos inquilinos comerciais. No caso também é um setor diversificado entre os setores. Nós temos aqui os Resort REITs. Pelo nome você já pode entender que ele atua diretamente em hotéis e resorts, né? Que oferecem diferentes categorias de hotéis que atendem uma classe de pessoas, sejam viajantes, a negócio ou até mesmo os turistas. Nós temos os Timberlands REITs, que são gestão de terras florestais e exploração sustentável de madeira, que no caso conseguem ganhar dinheiro com a venda de madeira colhida. Nós temos o Healthcare REITs, que são propriedades ligadas à saúde, né? São instalações para idosos, hospitais, consultórios, médicos e clínicas. No caso, eles alugam esses espaços para os prestadores de serviços à saúde e assim eles conseguem gerar sua receita proveniente aos aluguéis. Nós temos também o número 5, Self-Storage REITs, né? Eles gerenciam unidades de armazenamento e alugam a particulares e empresas que precisam de espaço para guardar seus pertences. Nós temos o número 6, os Infrastructures REITs. Não sei se eu falei certo, mas é isso. Que são propriedades de infraestrutura, né? No caso, torres de telecomunicação, redes de fibra ótica e até mesmo alguns oleodutos, né? Temos os Data Centers REITs, que são armazenamentos seguros de dados de empresas e organizações, fornecendo serviços como resfriamento e segurança. Número 8. Diversified REITs. Diversifica entre mais de um do setor, incluindo diferentes tipos de imóveis comerciais e residenciais. Tá pensando que acabou, né? Acabou não. Número 9. Temos os Specialty REITs, que possuem propriedades que não se enquadram nos outros setores de REIT, como cinemas, fazendas, em alguns casos até cemitérios, irmão. Cemitério, velho. Já pensou, tu tá lá no cemitério e o cemitério tá bancando, tá mandando dividendo para você? Que loucura, né? Mas você vê que nos Estados Unidos até em cemitério você pode investir. Porém, assim como qualquer tipo de investimento, ele apresenta vantagens e desvantagens. As vantagens são acesso ao mercado imobiliário com um baixo valor inicial. Você tem um recebimento regular de dividendos, que é em dólar. Você tem também uma diversificação de carteira, que também é extremamente importante, independente de qual economia você esteja. Você tem liquidez, pois as ações dos REITs são negociadas diretamente na bolsa de valores. Só que você também tem algumas desvantagens, que é o crescimento lento, porque ele necessita distribuir a maior parte dos lucros ao invés de investir nela mesma para poder crescer. É a mesma coisa com as ações no Brasil, né? Ações e fundos imobiliários são coisas totalmente diferentes. Os fundos imobiliários, eles pagam renda passiva com recorrência, por isso eles não têm um crescimento tão acentuado como o das ações, porque as ações não têm a obrigação de pagar dividendo todos os meses. Já os fundos imobiliários tem por obrigação distribuir 95% do seu lucro em até 6 meses. Então não muda muito do mercado brasileiro para o mercado americano, tá? Nós temos também o risco de mercado, ou seja, o preço das ações da Bolsa Americana pode variar de acordo com as condições econômicas. E tem outros fatores, mas os mais importantes são esses. Então nós podemos pegar aqui algumas diferenças entre os REITs e os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos de investimento. Os REITs são empresas. Isso quer dizer que mesmo tendo conceitos de investimento muito parecidos, em termos de estrutura eles são totalmente diferentes. Isso vai conceder aos REITs, né, por serem empresas, a possibilidade de adquirir novas dívidas para ter uma alavancagem financeira muito maior do que nos fundos imobiliários, além de possuir um conselho de administração para que isso venha a ser acontecido. Outro fator tão importante quanto é que os fundos imobiliários têm uma história muito mais recente do que os REITs. O primeiro fundo imobiliário só foi lançado a investidores individuais em 1999, cara, a gente está em 2024. Então, os REITs têm muito mais história e já faz parte de uma raiz mental na população americana, sendo que mais de 50% da população investe, enquanto aqui nós temos pouco mais de 3%. Como é que a gente pode investir em um REIT? Bom, você vai pegar sua corretora internacional, como está aparecendo aqui na tela, e você pode também comprar frações do REIT escolhido, mas olhe sempre o histórico de dividendos da empresa que você quer, olhe sempre a gestão, o desempenho passado e invista no que você consegue se sentir seguro, né, mediante
a gestão da empresa, a valorização, o que as pessoas falam sobre essa empresa, baixe os relatórios e entenda sobre o que essa empresa fala. Sobre os custos de desenvolvimento, olhe sempre nas taxas de corretagem e, assim que você se sentir seguro, invista. Conclusão é que os REITs são uma boa opção de diversificação, uma barreira baixa de entrada que vai te proporcionar uma fonte recorrente de dividendos em dólar. Por mais que nos Estados Unidos os dividendos sejam taxados, você está ganhando em dólar, meu irmão. Prova disso é que cada vez mais os brasileiros estão investindo em dólar propriamente. Então, pessoal, essa foi mais uma aula sobre o módulo internacional. Já falei sobre Treasury, já falei sobre ETFs investindo em renda variável, já falei sobre estoques, que são as ações individuais, e agora estou falando sobre os REITs, que é mais um segmento no mercado americano. Existem outras aulas que nós precisamos entender também, mas caso você esteja começando, eu sempre vou recomendar você investir num ETF. Porque no ETF você não precisa ficar procurando as empresas. Você já tem um cesto ali com os melhores ativos e ganha dividendos também. Mas se você já tem um ETF, comece a estudar ações individuais e REITs individuais. Mas é importante você começar devagar, porque se você tomar uma taca, você não toma uma taca muito grande. É muito melhor você errar com pouco do que você errar com muito. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu e fui!